Vamos começar com a mensagem logo, senão eu vou ficar enrolando muito falando do livro. Seguinte, um outro tema que eu amo, além de Jesus, é a família. Eu sou apaixonado pela família. Desde sempre eu fui apaixonado pela minha família, pelo meu pai, pela minha mãe, pelas minhas irmãs. Depois Deus foi trazendo outras pessoas para esse contexto, meus tios de Americana. Gente, eu era fãzaço de Leandro e Leonardo. Sabia tudo. Uma vez eu troquei um carrinho na escola por um CD do Leandro e Leonardo. Enfim, eu frequentava muito o interior. E então, família é algo que sempre tocou o meu coração, que eu sempre gostei muito. E nós vamos falar hoje de como Jesus se relacionou, ou se relaciona ainda nos dias de hoje com a família, né? Porque quando nós pensamos, nós precisamos compreender que o propósito de Cristo é a família. Jesus tem um plano para a sua família. Família não foi algo criado pelo homem. Família não foi algo idealizado por qualquer mente, porque nenhuma mente, por mais brilhante que fosse, poderia idealizar algo tão perfeito, tão sensacional, que é a família. O projeto família foi idealizado por Deus, e essa é a primeira coisa que você precisa entender nessa tarde. O projeto família foi idealizado pelo próprio Deus. Então, quando nós lemos a palavra, nós vemos que Deus criou o homem, Adão. Vamos iniciar aqui, começar construindo a história de como Deus criou e idealizou a família. Primeiro Deus cria Adão, e dá a Adão poder sobre os animais, sobre a terra, e por alguma razão, Deus viu que o homem não estava completo. Deus olhou e falou assim: poxa vida, esse ser que eu criei é excepcional, sensacional, vai dominar sobre as aves, sobre os animais selvagens, vai dominar sobre tudo, mas ainda assim falta algo. E aí está relatado lá no livro de Gênesis capítulo 6, não precisam acompanhar, sigam aqui ou então só ouçam. Diz assim, capítulo 2, versículo 18 do livro de Gênesis: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. E assim Deus criou a mulher e os abençoou, homem e mulher, e deu uma ordem sensacional que a gente gosta muito, né? Que está lá em Gênesis 1, capítulo 28. Diz assim: e Deus os abençoou e disse-lhes: sede fecundos. Olha para a sua esposa agora. Fala para ela: sejamos fecundos. Vamos multiplicar, encher a terra e sujeitar a terra a nós. Algumas mulheres viraram o rosto. Deus está falando com você, mulher. É hoje. Sede fecundo. Deus deu uma ordem: divirtam-se, multipliquem e vão, povoem. Essa diversão entre o homem e a mulher, eles dois se tornam uma só carne. E então nasce uma linda instituição chamada família. Através desse ato nasce a instituição chamada família. Mas para que nós deixemos claro, nós precisamos entender qual é o papel do homem e qual é o papel da mulher dentro disso. Eu poderia também abordar nessa mensagem qual é o papel dos filhos, mas eu quero focar aqui em casamento, relacionamento de casamento, porque toda família nasce através de uma aliança firmada entre um homem e uma mulher, e nós precisamos entender, especialmente na sociedade de hoje, onde alguns movimentos tentam tirar o real significado da família, nós precisamos ser enfáticos. Então nós ouvimos que uma família nasce no coração de Deus, então através do matrimônio, né, começa uma nova e linda jornada de obediência, integridade, vida, construção de um legado, e assim se inicia a família. Eu quero falar primeiro sobre o casamento de forma geral. Casamento é uma das tradições mais antigas e disseminadas pelo mundo. Pessoas se casam em todas as partes do mundo, em todos os países do mundo, em todos os continentes. As pessoas se casam diariamente. Nesse exato momento, talvez milhares e milhares e milhares de pessoas estão celebrando um casamento ao redor do mundo. Em algum lugar está existindo alguma festa de casamento, alguém está celebrando a realização de um matrimônio, mas ao mesmo tempo, quando nós pensamos em casamento, e nos tempos sombrios que nós vivemos, nós sabemos também que nesse exato momento, muitos casais estão tendo um diálogo para se divorciarem.
Nesse exato momento que nós estamos falando aqui sobre a construção de uma história, pessoas estão decidindo acabar com a história que Deus começou a escrever. Casamento nós precisamos levar a sério. E o casamento hoje, ele é visto como uma ação, ele é visto como um contrato, uma formalidade, ou então uma cerimônia que deve ser realizada para estabelecer uma união conjugal, em que os envolvidos têm um único propósito, que é viver em conjunto. Essa vida comum envolve compartilhar interesses, envolve compartilhar sonhos, atividades, responsabilidades, mas casamento é muito mais do que um contrato civil com benefícios legais. Casamento é muito mais, casamento é uma parte do plano essencial de Deus para toda a humanidade. E como Deus é perfeito, e sabendo da malignidade do homem, Ele define de forma muito poderosa o que de fato é o casamento. Quando nós lemos aquilo que está escrito lá em Gênesis capítulo 2, versículos 24 e 25, diz assim: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, nós precisamos entender que casamento, segundo a luz da Bíblia, é a unidade entre um homem e uma mulher. Não sou eu quem estou dizendo, a palavra de Deus diz: ninguém é obrigado a acreditar naquilo que eu digo, mas se você crê que a Bíblia é o seu manual de fé, você tem que acreditar naquilo que ela diz. Ela diz que o casamento é a união entre um homem e uma mulher, não foi algo banalizado pelo próprio Deus. E eu sempre digo que de fato eu acredito que Deus, Jesus, operou o seu primeiro milagre em um casamento, não por acaso, porque no Éden, quando o homem comete o pecado junto com Eva, Adão e Eva decidem desobedecer, relacionamentos foram quebrados. O relacionamento entre a criatura e o Criador, entre a criatura e a natureza, entre o homem e a mulher, entre o homem e Deus, vários relacionamentos foram quebrados, e o relacionamento conjugal também foi quebrado. Uma aliança que existia de confiança plena não existe mais. Então, quando Jesus vem à terra e começa a restabelecer coisas que haviam sido quebradas, eu não acredito, não consigo acreditar que é por acaso que o primeiro milagre que Jesus opera é em uma festa de casamento. Para mim, na minha leitura, é um statement, é algo que Jesus disse: a partir desse momento eu reestabeleço a minha aliança dentro de um casamento, e eu reafirmo o valor dessa união e a importância da instituição família. A igreja foi criada depois da família, o Estado foi criado depois da família, a família vem antes de tudo isso, é a primeira instituição poderosa, e Deus resgata isso. Lá no livro de Salmos, capítulo 127, 128, provavelmente escrito por Salomão, Salomão relata muito a respeito disso, fala sobre o legado, sobre a família. Eu só quero me atentar ao capítulo 127, versículo 1, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Agora, uma coisa que existe uma confusão muito grande, e nós deveríamos saber antes mesmo de nos casarmos, é a diferença entre um lar e a diferença entre uma casa. Talvez pareça a mesma coisa, mas não é. No seu sentido mais profundo, a casa é aquele lugar onde as pessoas entram para dormir, usam um banheiro, tomam um banho, onde se tem pressa para sair, muitas vezes se tem preguiça e falta de vontade para retornar. Um lar não, um lar é diferente, é um lugar onde as pessoas desejam estar, é onde as pessoas fazem esforço, você trabalha pensando o dia inteiro: que bom será quando eu voltar até onde está minha família, ao meu lar, ao meu aconchego, ao meu lugar de descanso. Um lar você tem desejo de retornar, você tem desejo de estar, você muitas vezes não quer sair, você quer permanecer nesse ambiente. Sabe, gente, eu durante muito tempo, e ainda hoje, eu tenho uma certa dificuldade de receber pessoas na minha casa. E sabe por quê? E eu recebo, hein? Vocês sabem disso. Porque eu sempre encarei o meu lar como o meu lugar de descanso. É como se fosse a minha fortaleza, e ninguém pode entrar na minha fortaleza.
Ali eu posso ser a pessoa mais vulnerável, porque os meus filhos não vão me julgar, a minha esposa não vai me julgar. Eu posso ficar andando de bermuda e regata, que ninguém vai olhar para mim e vai me criticar, talvez por estar com uma meia furada, ou seja lá qual for, o chulé não, que eles podem criticar. Mas você pode ser você. E a partir do momento que você traz pessoas para dentro desse ambiente, já não é mais um ambiente onde eu posso ser eu mesmo, sabe? E Deus tem quebrado isso, porque eu tenho vivido e tenho trazido pessoas para dentro da minha casa, que tem ajudado a curar talvez essa ferida que eu tenho. Sabe, aquele zelo, não senta no meu sofá, não faz isso, não, pelo amor de Deus, tira o pé daqui, seu pé está sujo, está preto, está todo bagunçado, vai lavar o seu pé antes de entrar na minha casa. Deus tem tratado isso, mas por quê? Porque eu entendi que um lar é o lugar onde Deus me dá descanso, Deus me dá relacionamento, Deus me dá intimidade com a minha esposa, com os meus filhos. A casa tem um preço, muitas vezes é posta à venda, mas um lar não. O lar ele não tem preço. A sua paz de espírito dentro do seu ambiente familiar, ele não tem preço. E hoje muitas pessoas se casam, desejam um lar, mas continuam vivendo em uma casa. E aí, meu amigo, não sentem prazer nenhum em voltar após um dia de trabalho. Agora, o homem e a mulher que querem edificar o seu próprio lar, com as suas próprias forças, as suas próprias habilidades, é um casamento fadado ao fracasso. É um casamento que está escrito, vai dar errado, não vai dar certo. Lembram da passagem do homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha? Por que a sua casa, quando os ventos, a chuva caiu, transbordaram-se os rios, sopraram os ventos, que deram com ímpeto contra aquela casa, mas a palavra nos ensina que nada sentiu, pois foi edificada sobre a rocha. Agora, por que nós não estabelecemos o nosso casamento nesse alicerce? Por que nós não estabelecemos? A gente estabelece tantas coisas sobre o fundamento de Cristo. O meu louvor é para Jesus, a minha vida é para Jesus, isso é para Jesus, quando eu tiver filho é para Jesus, tudo é para Jesus, mas o meu casamento não. O meu casamento resolvo eu do jeito que eu quero. E presta atenção, a minha crítica aqui não é talvez você que seja um divorciado, porque eu creio que Deus está te restaurando, já te restaurou, já te deu novas experiências. A minha questão é para você que está vivendo um casamento e talvez não esteja encontrando forças para lutar pela sua esposa, pelo seu marido, está banalizando o fato de Deus ter colocado alguém especial na sua vida. Aquilo que a palavra de Deus diz, o que Deus uniu, jamais separe o homem, já não tem mais tanta importância. Você nem lembra dos votos que você fez no altar. Mas Deus está me colocando nesse lugar para apontar o dedo talvez na sua ferida e falar assim: ei, o decreto de Satanás de um divórcio que ele quer que você tenha, eu quebro agora em nome de Jesus. E é isso que Deus quer fazer. Você que está casado aqui, onde você tem construído o seu relacionamento? Lembra que a família começa por um casamento. Mas hoje a grande dificuldade é que muito é falado sobre ter coisas. Quando você conversa com jovens, é terrível. O ponto é, antes de casar, eu preciso investir na minha carreira. Eu preciso fazer um dinheiro, eu preciso guardar, eu preciso isso, eu preciso aquilo, é tudo sobre eu preciso. E aí depois que eu tiver tudo isso, eu me caso. E aí depois que eu casar, eu tenho que trabalhar mais um pouco, e aí eu quero curtir a minha vida. E aí eu quero viajar para lugares radicais, eu quero conhecer as montanhas, eu quero esquiar, eu quero ir para Israel, eu quero ir, filho não dá, filho é um empecilho, não consigo, não posso, e vai indo, e aí quer ter filho com 50 anos, sem energia para curtir os filhos, sem energia para brincar, e aí sabe o que vai acontecer? Vai terceirizar a responsabilidade. E eu não estou falando aqui de pessoas que talvez não possam ter filhos, eu estou falando de pessoas que optam por esperar demasiadamente para ter um filho, porque colocam coisas acima da família. E esse é o grande problema, porque aí o alicerce do casamento se torna fraco, vulnerável, se torna próximo de entrar em colapso. E é por isso que tantas pessoas optam pelos divórcios e não pela luta. E o que nós precisamos entender hoje é que, embora a maioria das pessoas se casem por amor, não é o amor que sustenta um casamento.
olha para sua esposa e fala assim: não é o amor que sustenta o nosso casamento. O amor, ele pode ser algo que eleve a chama, ele pode ser algo que te traga aquele brilho nos olhos, mas não é o amor que sustenta o seu casamento, assim como não é o seu talento, assim como não é a sua influência. Quem precisa sustentar o seu casamento é Cristo. Jesus precisa sustentar o seu casamento, e Ele pode fazer isso, Ele pode sustentar o seu casamento. O Criador dessa instituição chamada família é capaz de talvez fechar as feridas mais profundas da sua alma e te dar uma nova história nesse dia, no dia de hoje. E primeiro nós temos que estabelecer prioridades. O que tem antes na sua vida? Faça uma pirâmide. O que é o mais importante e o que é o menos importante? Onde está a família? Talvez a sua família esteja abaixo do seu trabalho. Talvez trabalhar seja mais importante do que cultivar um tempo com a sua esposa. Talvez jogar futebol seja mais importante do que ter tempo com os seus filhos. Está errado. Talvez ir para a manicure seja mais importante do que ter um tempo com o seu marido, ou assistir um jogo de futebol dele. Está errado. E eu não estou falando para as mulheres não se cuidar aqui não, hein? Pelo amor de Deus, presta atenção no que eu estou falando. Vai sim para um salão, sabe? Mas quando seu marido te pedir: poxa, eu vou ter um jogo de futebol, você poderia assistir o meu jogo? Posso, por que não? Quando a sua esposa, marido, pedir companhia para comprar flores no Ceasa, aquelas flores que você vai gastar caro e ela vai murchar em 5 dias, vai por ela. Nós precisamos entender que primeiro vem Deus, depois a minha esposa, depois os meus filhos, depois a minha saúde, depois o meu trabalho, depois o meu prazer. Porque quando nós entendemos isso, nós mudamos o que a sociedade de forma geral tenta nos impor, que é: primeiro você esquece Deus, depois você ama as coisas, depois você, se une às pessoas e use até o tempo que você achar que é necessário. Depois disso, você descarta, está tudo bem, está tudo certo. E o resultado disso são dados assustadores que nós podemos encontrar em qualquer site de pesquisa. Um site que eu li recentemente, uma pesquisa sobre casamento, feito pelo portal UOL. Essa reportagem foi feita lá no ano de 2021, e o título da matéria é: brasileiro se casa mais em 2021, mas pede divórcio como nunca. Esse era o título da matéria do portal UOL em 2021. E com os dados do IBGE, a matéria apontou que no ano de 2021, o Brasil teve 932 mil casamentos celebrados. Anterior à pandemia, no ano de 2019, a média de casamento era de 1.024.000 mais ou menos. Então teve essa queda durante o ano de 2020, mas em 21, 932 mil casamentos foram celebrados. Mas o brasileiro também se divorciou como nunca. Foram um total de 386 mil pedidos de divórcio. Eu estou falando de quase 40% desse número total. Não necessariamente essas pessoas que casaram foram as pessoas que se separaram, mas eu estou te relatando, trazendo dados, que 932 mil casamentos foram celebrados e 386 mil pedidos de divórcio foram feitos. No ano de 2022, não muda muita coisa, 970 mil casamentos celebrados e 386 também mil pedidos de divórcio, o maior número já registrado, quase 387 mil. Falta de diálogo, tédio na relação e adultério foram um dos motivos, mais citados para dar esse embasamento a essa reportagem. Sabe qual que é a média de casamento, duração de casamento no Brasil? 13 anos. 13 anos. Quem aqui é casado há mais de 13 anos? Glória a Deus por isso, você venceu, passou da média. E é assim que nós precisamos nos manter. São dados assustadores, não são? Agora olha um dado do Barna Research Group, que é um grupo de pesquisa americano, que apontou que o índice de divórcio entre os cristãos americanos já está maior do que o índice de divórcio daqueles que não são cristãos. Entre os adultos que não são cristãos, 24%, segundo essa pesquisa, estão atualmente ou já estiveram divorciados. Dos que são cristãos, dizendo que já entreguei o meu coração para Jesus, sou evangélico, 27% dos crentes estão ou já estiveram divorciados.
E eu poderia aqui citar muitos outros números, muitos outros argumentos, mas nós precisamos nos ater àquilo que Cristo nos ensina. Se para o mundo nós precisamos esquecer Deus, nós precisamos amar as coisas e por último olhar para as pessoas, Cristo nos move para outro lugar, segundo Mateus 6,33, que diz: buscar pois o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Se Deus não edificar a casa, por mais amor que você tenha, meu amigo, esse lá não está seguro. E eu posso falar uma coisa: se você procurar na internet dicas para um casamento feliz, você até pode achar inúmeras matérias, mas eu estou aqui te dando uma dica de ouro, porque esse sentimento não segura um casamento no meio de uma tempestade. Lembre que a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso, e o coração é a nossa sede, a sede dos sentimentos. Quando você está bravo, você quer explodir o mundo. Quando você está apaixonado, você quer fazer tudo. Ou seja, nós somos seres voláteis. Uma hora a gente quer muito, outra hora a gente não quer. Sentimento não pode segurar e não pode pautar a nossa decisão sobre continuar ou não um casamento. Não é sobre isso. É sobre quem segura o casamento. E quem segura um casamento é Cristo. E talvez hoje você esteja aqui, tenha entrado aqui, passando por uma turbulência na sua vida, no seu relacionamento. Eu posso te falar, está tudo bem. Está tudo bem se você não está bem, porque existe cura para a sua alma, porque existe libertação para a sua mente, e existe um novo começo que o Senhor quer derramar sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Agora é o seguinte, eu quero falar aqui para as mulheres. Mulherada, dicas práticas, bíblicas, amém? Você está comigo? Vamos fazer uma brincadeira aqui? Queria pedir que os homens ficassem de um lado e as mulheres do outro. Será que a gente consegue fazer isso rapidinho? Vamos fazer assim. Mas aí os homens levantam. É verdade, os homens levantam muito bem e vai para o outro lado, mas aí vai dar ruim. A gente tem que estabelecer a Lana, porque tem mulher lá também. Pastora Lana, as mulheres ficam aqui ou vão para lá? Não, vai. As mulheres vêm para cá, os homens para cá. Rapidinho, vamos lá. Bora. Bora lá aqui, ó. Mulheres de um lado, homens de outro. Glória a Deus, vamos rapidinho aqui. Os homens sentaram, eu sei que vocês não gostaram, mas vai ser legal, gente, porque agora, mulherada, eu vou falar virado para vocês aqui, ó. Vou dar dicas práticas para as mulheres. Gênesis 2, capítulo 2, versículo 5 a 8 diz assim: não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus num jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Foi dessa forma que Deus criou o homem. É claro que nós sabemos que Deus criou um homem para a sua glória, mas após a criação do homem, da mulher e a criação da instituição família, Deus traz ensinamentos profundos sobre o papel do homem dentro da família, da manutenção dessa instituição que é a mais antiga, conforme eu disse, de qualquer estado ou então de qualquer igreja, da família. O fato de Cristo ser o cabeça não retira de nós homens a responsabilidade daquilo que Deus espera que nós tenhamos, daquilo que Deus espera que nós façamos. O livro de Efésios, escrito por Paulo, ele coloca como um dos temas lá no capítulo 5, a partir do versículo 22, como o homem e a mulher deveriam se portar. Como o homem e a mulher deveriam se portar. Agora, esposas, eu peço que vocês olhem para os maridos, e os maridos fiquem de pé agora. É a sua hora, homem, e você vai bradar como um leão,
Põe na tela da Atena. Não, da Atena quem falou foi o outro pastor. Põe na tela aqui para a gente ler junto aqui, ó. Vamos lá? Vamos ensinar essa mulherada o que a palavra de Deus diz? No já. Ah, não. Tá, vai reclamar? Tem que manda e-mail lá para o céu. saque@céu. Amém. Então vamos lá, homens. Ó, voz de trovão, porque vai ter volta depois. Entendeu? Então vamos impactar essas mulheres, amém? Vocês estão comigo? No já, hein? 1, 2, 3 e já. As mulheres porque o marido Vocês acham que esse foi o melhor de vocês? Sério? Mulherada, o que você acha? Dá para melhorar? Não dá não? Meu irmão, a hora que for a vez dela, vocês vão escutar isso aqui, ó, o bairro, a Vila Leopoldina vai ouvir. Tira a mão da cintura, Guilherme, me ajuda. Agita os homens aí. Vai. Vamos de novo, põe lá o 22. A gente vai mais uma vez, vamos mais forte. As mulheres como ao Senhor, porque o marido como porém, agora para, não precisa, vocês mandaram benzaço, na moral. Que legendários que nada, vamos, brincadeira, antes que façam um corte aí vão brigar comigo, pode sentar aí. O ponto focal da mensagem de Paulo direcionada às mulheres está ligado à submissão. E essa é uma palavra que ela é mal interpretada. Essa é uma palavra que ela é mal gerenciada e as pessoas usam de uma forma muito equivocada. Porque a mulher diz o seguinte: ninguém manda em mim, eu faço o que eu quiser. E aí, meu irmão, quando a mulher aponta o dedinho assim e balança a cabeça assim, esquece. Como é que é? Ninguém manda em mim, não é verdade? Esse é o entendimento da sujeição talvez para as mulheres. Mas também o homem não entende, porque o homem diz assim: eu mando em você e você tem que fazer o que eu quiser. O homem dessa casa sou eu, o comando é meu. Isso aflorou depois que a gente assistiu Tropa de Elite. A gente viu o Capitão Nascimento lá, que ele chegou, bateu assim: não fala do meu batalhão. Vocês não assistiram, então vocês não sabem. A gente sabe. Pode falar do nosso batalhão? Não, não pode falar. Mas existe essa má interpretação, essa má compreensão, porque nenhum e nem o outro é submissão à luz da Bíblia. Nós precisamos, gente, falar mais fortemente sobre isso, sobre essa falta de entendimento de ambos os lados, sobretudo quando a igreja tem sofrido fortes influências. Pamela ali, ó, as mulheres lá do outro lado, Pamela. Não, a Pamela está se infiltrando para desmoralizar os homens. Paloma, Deus abençoe. Acabou de estragar minha pregação. Vai ter que comprar 10 livros de castigo. Brincadeira. Brincadeira. Mas hoje a igreja sofre fortes influências de movimentos, correntes ideológicas antibíblicas e anticristãs, como o feminismo, por exemplo, que propõe um rompimento com esse método e modelo de casamento e sujeição. Mas nós precisamos deixar claro que submissão não é as mulheres se sujeitarem aos homens numa relação de sujeição sexista da sociedade. Não é sobre isso. Também não é tratar a mulher como um empregado, ou então como aquela que tem o seu direito impedido de falar ou se posicionar. A submissão da esposa ao seu marido, ela deve estar ligada não a uma submissão irracional e incondicional. E muitos homens usam desse argumento grotesco para manipular. E aí são grosseiros, são autoritários, são egoístas, são mal educados, totalmente diferente de como Jesus é. E esse tipo de machismo tem gerado feridas profundas nas mulheres. Sabe o que eu penso?
Eu penso que o feminismo, e aí eu estou falando o homem, e aí talvez as mulheres falam, você não tem lugar de fala, guarda a sua opinião para você, presta atenção. A partir do momento que eu preciso que um movimento elogie, enalteça e lute pelos direitos da minha mulher, alguma coisa está errada comigo. Porque foi isso, homens frouxos, que não cuidavam das suas esposas, assim como Cristo esperava que eles cuidassem, eram grosseiros, egoístas, não valorizavam o trabalho, não valorizavam muitas vezes uma jornada tripla, dupla. Aí é preciso um movimento que se levante para enaltecer a mulher. O enaltecimento da minha esposa, quem tem que trazer sou eu, que sou o marido. Não é movimento, não é um movimento que tem que apontar e falar assim, uau, você é incrível. Sou eu que tenho que falar, não importa o que você tem vivido, eu estou do seu lado. E nós precisamos olhar atentamente sobre isso. Esse mundo machista acha que a mulher deve ser submissa a todo homem, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia não fala de uma submissão genérica. A Bíblia diz que a mulher deve sujeitar ao seu marido, não a todos os homens. Submissão não tem nada a ver com você estar sob uma posição de inferioridade. Estar em uma posição de inferioridade. Quando a Bíblia diz que a mulher deve sujeitar ao seu marido, isso não diminui a figura feminina, de forma nenhuma, nem fragiliza a imagem das mulheres. Tampouco significa que ela não tenha direitos perante o seu marido. Mas nós devemos perceber que a Bíblia nos ensina que submissão da esposa à liderança santa, justa e amorosa do seu marido. A submissão da esposa, ela está ligada a um amor, a alguma liderança santa, justa e amorosa do seu marido. Assim como Cristo faz com a sua igreja. Submissão não é o mesmo que escravidão ou sujeição cega. Agora, tudo que Deus cria é perfeito, amém? Vocês estão comigo? Tudo que Deus faz é bom, amém? Poderia Deus, acaso, criar um conceito que fosse danoso para um relacionamento? Se a gente acredita que Deus realmente é bom, que Ele é poderoso, que Ele é justo, Ele poderia criar algum conceito que geraria algum mal, alguma falha de comunicação, algum ruído dentro de um casamento? Óbvio que não. São as más interpretações que levam a esse lugar. Deus organizou como seria uma família ideal. Deus estruturou como seria uma família ideal. Ele não somente idealizou, mas Ele deu as ferramentas certas para que nós pudéssemos manusear e mexer nessa instituição. Deus criou a mulher para que ela pudesse estar ao lado do homem, sendo a sua auxiliadora, sendo a mulher virtuosa, a mulher que edifica o seu lar. E além disso, Ele estabeleceu papéis bem distantes do homem e da mulher. Ao homem, Deus entrega então a liderança da família, para que ele fosse o provedor, para que ele desse a direção. Só que hoje, muitas mulheres querem essa posição. Muitas mulheres querem dizer o que o marido tem que fazer, como fazer, quando fazer. Não é assim que funciona, não é na imposição. E eu estou falando aqui como um homem casado há 15 anos. Tudo que é imposto para que o marido faça, o marido ele já trava. Tem o orgulho, tem a parte carnal do homem, que eu assumo, mas tem a falta de sabedoria muitas vezes da mulher, de falar, de não ter o tato para falar, ou então preparar o ambiente para que aquilo que ela deseja seja dito. Vocês mulheres são responsáveis pelo que vocês falam, e pela forma também como nós entendemos, como nós homens ouvimos. Existem formas de se falar, existem formas de se posicionar. Não queira o papel do seu marido dentro da sua casa. Ah, mas o meu marido não se mexe. Então sente como uma mulher adulta e converse com ele como uma mulher cristã virtuosa que edifica a sua casa. Olha, marido, a sua postura não está certa, não me agrada, não agrada ao Senhor. Se você quer ser como Cristo, começa a se mover, começa a se mexer em direção àquilo que Deus espera de você. E é isso que Deus espera que nós homens façamos. Tenhamos sensibilidade para ouvir as nossas mulheres, tenhamos humildade para reconhecer que elas são a voz do Espírito para nós muitas vezes, se não todas as vezes.
Tirando quando ela fala, vamos comprar não sei o quê, vamos comprar uma flor no Ceasa, de R$ 240 o buquê. Essa não é a voz do Espírito, certamente. Mas para a mulher, Deus também deu um papel nobre. A tarefa de ser uma auxiliadora não é uma tarefa que diminui a figura feminina. Uma intercessora não é o papel de alguém meramente espiritual. E essa relação, ela tem que ser marcada por amor e pela voluntariedade de ambos, do homem e do marido, do homem e da mulher, sem a opressão, sem o domínio. A Bíblia coloca o homem como marido, o líder familiar, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E essa realmente é uma implicação muito séria. Agora, eu quero dar 5 dicas práticas para vocês mulheres. Vocês entenderam o que é sujeição? Sim? Não é cega, é baseada no amor, na conquista, na lealdade e na fidelidade à palavra do Senhor. Agora eu quero dar 5 dicas práticas para vocês. Primeiro, respeito. Todo homem deseja ser respeitado. E aqui vocês podem aplaudir quando eu falar, amém? Olha lá, falei? Todo homem deseja ser respeitado. Você precisa respeitar o seu marido mais do que qualquer outra pessoa. O seu marido não é o seu pai. O seu marido não é o seu tio, não é o seu amigo. O seu marido é o seu marido. E eu tenho para mim aqui: mulher não tem que ter amigo homem não. Ah, machista nada. Eu era amigo da Érica, olha lá, 15 anos de casado, 3 filhos. O Diego era amigo da Lana, o que deu? 2 filhas, 13 anos de casado. A mídia era amiga, não dá certo, amigo de mulher é cabeleireiro, mano. E olhe lá. Respeite o seu marido. Olhe para o seu marido com carinho, respeite as decisões dele. Se ele não achar respeito dentro da sua casa, deixa eu te falar, ele vai buscar respeito em outro lugar. Ele vai buscar respeito no trabalho, ele vai buscar respeito na igreja, ele vai buscar respeito nas rodas de conversa com seus amigos. Agora, não basta você respeitá-lo, ele precisa saber que você o respeita. Ele precisa saber que você o respeita. Segunda dica: admire o seu marido. Busque a admiração nele. Você casou, quando você estava no altar, se você esqueceu o que você viu lá, peça para o Senhor te lembrar. Alguma coisa você viu, porque você casou, você tinha até a hora do sim para falar não, você esperou, está lá, casou. Meu querido, é isso. Achou ruim? Fala com o Senhor, fala: Senhor, acende a chama em mim, ministra o meu coração para que eu possa amá-lo novamente, para que eu possa, desejá-lo, para que eu possa admirá-lo. O que eu vi nele antes de eu casar, para eu desejar estar casada, para que eu possa retomar esse caminho. Todo homem deseja ser admirado pela esposa, todo homem. Mais do que um elogio de um amigo, mais do que o elogio de um chefe, o homem quer a admiração e o elogio da esposa. Deixa eu te falar uma coisa: se tem uma coisa que eu quero, quando eu termino de pregar, é que a Érica esteja ali, para falar: uau, Deus te usou tremendamente. Mais do que qualquer pessoa que possa vir falar comigo, eu quero feedback dela, eu quero a admiração dela. Nós queremos nos sentir fortes. O homem precisa se sentir viril, para aquela esposa que ele ama. Se existe uma dificuldade financeira, não adianta você criticar o seu marido. Isso só vai fazê-lo ele se afastar de você. Busque sabedoria, que a mulher tem muito mais do que o homem, em Deus, para que Deus te traga estratégia, para que a admiração renasça. Amém? Terceira dica: zele pela paz na sua casa. Existe um velho ditado que diz: o lar de um homem é o seu castelo. A vida já é muito agitada, já é muito estressante. Tudo que a gente quer em casa é jogar a conversa fora, é ficar clicando no botão do controle da televisão sem ver nada. A gente não quer problema, a gente não quer discussão, Eu sei que vai ter momentos que é necessário sentar e ter uma DR, mas não todo dia. Cara, existem mulheres que às vezes parece que o demônio desceu lá, que é só o marido chegar em casa, é só problema, é só bucha, não existe uma pergunta: meu amor, como foi seu dia?
Não pergunta, não fala boa noite, é só: nossa, você está grosso, nossa, você está fedido, você vai tomar banho, nossa, nossa, nossa. É só crítica, crítica, crítica. O homem quer paz na sua casa. A casa é o lugar que protege o homem dos problemas lá de fora. Não seja você um problema. Traga paz para sua casa. A quarta dica: aceitação. Um homem busca sim uma mulher sábia que edifica o lar, ou seja, que o ajude, que o ama. Homem não quer uma mãe, homem quer uma esposa. Sabe, às vezes as esposas tratam os maridos como se fossem mães. O marido pergunta: onde está minha camiseta? Se eu for aí eu achar essa camiseta, você vai engolir essa camiseta. Ou então o marido esquece acidentalmente a toalha. Tudo bem, faz 15 anos que esquece a toalha. Acontece, gente. E aí se chama: Diego, volta, vem aqui, vai ver o que tem em cima da cama agora. O que é aquilo lá, Diego? O homem quer uma esposa, não quer uma mãe. Eu amo a minha mãe, ela está aí inclusive, mas o homem não quer ficar tomando bronca o dia inteiro. E a quinta e última dica: reconheça o esforço que seu marido faz. Talvez não seja aquilo que você gostaria, mas se ele tem se esforçado, cara, olhe para ele e valorize o esforço dele. Fala, come on. Sabe, reconheça a tentativa do acerto e não somente o erro. Ah, mas ele errou, mas ele tentou acertar. Nós homens não somos perfeitos, mas eu posso te garantir uma coisa: um homem de verdade, ele luta todos os dias para garantir a segurança, a proteção e suprimento da sua família. Não é fácil para um marido sair de casa, buscar o sustento, sabe, e voltar para casa e a esposa olhar e falar: só isso? É só isso que você pode me dar? Reconheça, eu estou falando aqui os extremos, tá, gente? É lógico que nós precisamos melhorar, é um fato. Mas assim, reconheça a tentativa de esforço, reconheça a tentativa do acerto. Sabe? Olha, eu gostei, mas poderia ser melhor. Não, você não gostou. Simples. Se você agir dessa forma, você vai estar seguindo aquilo que Provérbios 14:1 diz: pois a mulher sábia edifica o lar. Se você compreender essas necessidades e aplicar submissão, você será uma só com seu marido. Submissão é uma demonstração de amor da mulher para com o marido. E eu te dei dicas práticas: respeito, admiração, paz no lar, aceitação e reconhecimento do esforço. Posso te garantir que se você tiver essas atitudes de forma prática com o seu marido, tudo vai mudar. Tudo vai mudar dentro da sua casa. Agora, dica para os homens. Vamos orar? Feche seus olhos. Que a graça do Senhor Jesus, eu preciso assinar o livro, gente. Eu preciso encerrar agora mesmo. Mas vamos continuar aqui. Mulher é maravilhosa. Eu quero falar que todo homem glorifica a Deus pela mulher que tem. Na minha dedicatória, eu dediquei esse livro para a Érica, para minha esposa e para os meus filhos. Mas o que eu vejo, as mudanças que a Érica gerou na minha vida, cara, foram mudanças incríveis. E todas as mulheres que se propõem a ser uma auxiliadora, a idônea, mudam o marido. Você percebe que o seu marido talvez seja muito mais parecido com você do que você parecido com ele. É por causa disso. A mulher, ela dita o ritmo da casa. Se a mulher está feliz, a casa está feliz. Se a mulher está brava, a casa está brava. É o caos. Vocês têm esse poder, vocês têm essa influência. Use isso para o bem, mulherada. Use isso para o bem, sabe? E cara, deixa Deus te usar. Amém? Mas vamos lá. Gênesis 2:18 diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Não é qualquer uma. Não é qualquer uma.
não é aquela que Provérbios 5 diz, é uma mulher idônea, uma mulher séria. Gênesis 2, capítulo 21 e 22, continuando, versículo 21 e 22, então o Senhor fez cair pesado o sono sobre o homem, é por isso que o seu marido ronca, já vem de Adão, sono pesado. Eu lembro quando o Enzo nasceu, a Érica desistiu no Enzo já, porque ela pedia as coisas para mim de madrugada, e eu não funciono de madrugada, não é que eu não quero ajudar, mas ela ficava falando, tipo, e eu só ouvia a boca dela se mexendo, e eu pensava, o que ela está falando? E ela estava assim, pega água para mim, e eu entendia, blá, 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 de tão pesado que era o meu sono, mas era a forma que eu falava no dia seguinte, o que você pediu? Você estava mexendo a boca, o que você estava falando? Ela, eu estava pedindo uma água, eu acordei o seu filho, de tão alto que eu falei, bom, você viu que não funciona comigo, isso, mas vamos lá, e esse adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou numa mulher, ele trouxe essa mulher. Agora, foi dessa maneira que Deus criou a mulher. Deus viu que o homem sozinho seria uma lástima, seria uma catástrofe, seria péssimo. As mulheres muitas vezes quando vão viajar, a gente fica em casa, olha como é, você fala assim, nossa, eu queria 2 dias de folga, 2 dias, ficar sozinho em casa, para jogar videogame. Você tem videogame? Não, mas eu queria sonhar pelo menos. Aí a mulher, amor, eu vou fazer uma viagem com as minhas amigas, você fala, pô, vai, que maneiro, vai ser legal pra caramba, vai lá e tal, e quando a mulher sai, o homem fica lá, nossa, eu queria que ela estivesse aqui, eu não sei nem o que pedir para comer, vai comer McDonald's todas as refeições, café da manhã, almoço e jantar, é assim que é, o homem não sabe viver sem a mulher, cara, é terrível, é difícil. Uma esposa, ela é tão preciosa, que nós podemos ver o que Salomão teve muitas mulheres, mas ele diz sobre a bênção de ter uma esposa, não só uma vez, mas por várias vezes, mas a que mais me marca, a que mais me impacta é o que está lá em Provérbios 18, 22, o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou benevolência do Senhor. Então deixa eu te falar uma coisa, se você tem a sua esposa, ela está aqui, a sua esposa não é qualquer uma, a sua esposa é um tesouro, a sua esposa é a demonstração da graça de Deus sobre a sua vida, a benevolência do Senhor sobre você. Nós homens que somos casados, nós precisamos entender que a esposa que Cristo nos dá é uma demonstração linda da graça sendo estendida por nós. E se nós continuarmos na leitura de Provérbios capítulo 5, que nós não vamos ler, mas nós vamos só citar rapidamente aqui, nós podemos ver como nós devemos tratar as nossas esposas. Vocês sabem o que é vilipêndio de culto? Vilipêndio de culto é crime, é quem atrapalha o culto. Vou chamar a polícia, vou mandar prender todo mundo. Mas uma esposa é tão incrível. E eu posso falar uma coisa para vocês, homens. Quando a gente acha que submissão é difícil, ser submisso é difícil, quando nós vamos entender o que Jesus espera de nós como homens, a gente só pensa, meu Deus, lascou, porque a régua é altíssima. Olha o que Paulo diz lá em Efésios 5 capítulo 25, vocês querem levantar? Então pode levantar então, é sua hora, olha para sua esposa aí, ó. E eu quero citar um famoso escritor para a mulherada, que diz assim, a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Cuidado com o seu coração, hein? Vamos ler? Diz assim, marido, vai. Agora a gente vai pular para o versículo 28. Passa para o 28. Vai. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Glória a Deus, pode sentar, mulherada. Uau, foram muito bem. Quando Paulo escreve para as mulheres, ele foca na submissão, assim como a igreja está submissa a Cristo. Mas quando Paulo escreve para os homens, ele coloca o amor como um ponto focal, e o exemplo é o amor de Cristo. Você entende como a nossa régua é altíssima?
Porque lembra quando nós falamos sobre o amor do Senhor, nós sempre falamos sobre um amor incondicional e sacrificial. É sempre, quando nós falamos sobre o amor de Jesus, é sempre sobre um amor sacrificial e incondicional, e é exatamente isso que Deus quer que nós façamos com as nossas esposas. Amá-las de forma incondicional, amá-las de forma sacrificial, onde nada mais importa o que eu sinto, pouco importa o que eu penso, que importa o que eu sou, nada, tudo que importa é amar minha esposa assim como Cristo amou a igreja. O que importa realmente é o amor que eu vou entregar para ela, esse amor profundo e muito complexo, assim como o amor de Cristo para com todos nós. E o dever supremo dos maridos é fazer com que a esposa se sinta amada. O amor de Cristo pela igreja, presta atenção, homens, é um amor gentil. O amor de Cristo para com a igreja é um amor gentil, é um amor que não julga, é um amor que não condena, é um amor que não impõe peso, é um amor que incentiva, é um amor que ama. Agora você precisa valorizar a sua mulher aqui, que é a sócia da sua vida, a mãe dos teus filhos, a fonte da sua satisfação, da sua talvez inspiração. Ela não pode estar ligada a você por terror ou por medo, mas sim pelo amor e pela gentileza que você tem por ela. Sabe, eu percebo que quando eu trato a Érica de forma gentil, o que eu recebo em troca é gentileza. Quando eu trato a Érica de forma áspera, talvez por um dia difícil, por um dia complicado, o que eu recebo em troca são respostas ásperas. Nós, como cabeça, precisamos controlar a nossa língua, para gerar vida nas nossas esposas, e não raiva dentro delas. Sabe, eu pesquisei bastante na internet, sobre qual seria o perfil ideal de um homem para uma mulher, e eu prometo para vocês que eu pesquisei mesmo, e a verdade é que não existe pesquisa ou estudos que apontam, que sugerem haver um homem ideal, mas o que eu posso afirmar é que nós temos a grande chance de fazer o nosso relacionamento dar certo, porque uma vez que Deus te entregou uma esposa, se você seguir a cartilha, se você seguir aquilo que Jesus nos ensina, colocando Deus no lugar de Deus, a família no lugar da família, esse casamento vai dar certo. Mas me permita aqui, homens, dar algumas dicas práticas para vocês, para que tudo funcione, inclusive o multipliquem-se, frutifiquem, se é que você me entende. Primeiro, mulher gosta que você demonstre afeição publicamente. Não adianta você dizer no seu quarto, na sua casa somente, que você a ama. Cara, desfile com a sua esposa, dê a mão para ela, abrace ela, beije ela de forma pública, para que as pessoas vejam, exiba o amor, para todos verem o presente que Deus te deu. Sabe uma coisa, eu gosto muito de tênis, meu aniversário é dia 3 de junho, eu nem sei porque eu falei isso, mas gosto muito de tênis. Quando eu ganho tênis, eu ganho no dia eu quero usar, no dia eu quero pôr no meu pé, que nem o Diego gosta de tênis também, o Gui também gosta, o Aguiar também, enfim, todos gostam. Esse tênis ele não gosta? Alguém quer o tênis do Aguiar? Ó, só dá, irmão, receba. Eu quero mostrar o presente que eu ganhei. Agora, se a esposa é o maior presente que nós ganhamos de Deus, por que não, cara, exibi-la? E não é exibir para que as pessoas vejam, mas é para exibir e testemunhar o quanto Deus foi bom com você. 99% das vezes as mulheres são infinitamente mais bonitas do que os maridos. É o que é, olha a Érica, olha eu, a demonstração da graça de Deus está ali, maravilhosa, e eu aqui, cara, mal acabado da vida. Cara, que presente Deus te deu. Contemple, testemunhe para que as pessoas vejam. Olha o que Deus faz na vida do baterista. E eu era baterista. Vocês não entenderam. Alguns entenderam, outros não, mas tudo bem. Se você não entendeu, desfile com a sua mulher, meu irmão, abrace ela. Sabe, essa coisa de estar num restaurante, cara, tem um bagulho que me dá uma raiva, dá vontade de jogar um copo de água na cara do homem e da mulher. No restaurante, um sentado em cada lugar da mesa, mexendo no celular.
curta, olhe no olho da sua esposa, elogie, beije a mão dela, fique de mão dada, abraçada. No shopping tá andando, meu amigo, igual no parque, vai pulando, vai saltitando, cara. Você entendeu? A gente vai para jogo. Quem vai para jogo aqui? Eu vou bastante para jogo. A gente abraça quem a gente não conhece. Os malucos sem camiseta, velho, suado, aquela coisa nojenta, e a gente vai Corinthians e tal, não sei o que tem. A mulher não. Não, deixa eu ia fazer a piada, não vou fazer. Sabe? Demonstre afeto público com a sua esposa. Outra coisa, converse. Por mais cansativo que seja, converse. Os estudos mostram, olha, tem muito mais no livro, vocês que não sabem, mas os estudos mostram que mulheres falam 20.000 palavras por dia, enquanto homens falam 7.000. Você entende a dificuldade? A gente gasta tudo no trabalho. Quando chega em casa a gente fica blá 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 blá, uísque, sachê, porque não tem o que falar, a gente já gastou, todo o vocabulário já foi. É problema com cliente, é problema com ovelha, meu amigo, especialmente quando é ovelha, terrível. A gente gasta, mas a gente tem que ir lá, cara. Sabe, 5, 10 minutos de conversa, olho no olho. Uma escuta ativa, onde você vai realmente se preocupar com o que ela está te falando. E às vezes são coisas banais do tipo, a minha amiga do trabalho veio com uma bolsa igualzinha a minha, eu achei um absurdo. E aí você ouve e você fala, poxa vida, a Zara podia ter feito um modelo só para você. Uma escuta ativa, verdadeira, com quem realmente se preocupa, vai te trazer muitos benefícios. Acredite no que eu estou te falando. Uma das formas, qualidades, demonstração de amor, linguagem de amor, é tempo de qualidade. E o tempo de qualidade se dá numa conversa, olho no olho. E outra, em conversas problemas são resolvidos, sabe? Conversa é diferente de DR. E só uma dica, não queira ter uma DR quando a gente fala boa noite, porque assim, você chegou 5 horas em casa, mentira, faz 5 horas você está sentado, e aí você fala, bom, vou dormir, viu, a gente precisa conversar. Como isso? É a mesma coisa que pegar água, você está lá, eu moro numa casa que é um sobrado, né, aí você fala assim, Érica, você quer água? Não quer água, beleza, subi, pá, boa noite, pega água para mim, fala, pô, acabei de subir, cara. Quem sofre com isso aqui? Tá vendo? Todos os homens, que bom que não sou só eu, porque às vezes eu achava que era pessoal, faz para me irritar, velho. Mas sabe, mas a gente faz, né? Faz 15 anos que eu sou casado, 15 anos que isso acontece, e todas as vezes que ela me pede eu vou. Porque eu falo, eu vou, né? Minha linguagem de amor é serviço. Mas aí depois não tem DR, né? Eu posso pegar água, voltar, dormir bonitinho? Pode. Então, enfim. Eu até perdi aqui. Terceiro, seja honesto com a sua esposa. Deixe ela mexer no celular, no seu celular. Deixa ela ter acesso às suas redes sociais. Deixa ela ter acesso ao seu WhatsApp. Não esconda. E a mulher é a mesma coisa. Cara, se permita ter um relacionamento de confiança. Nossa, não, é um absurdo a minha esposa mexer. Cara, quem não deve não teme. Quer ver? Vê. A Érica ela não fica mexendo, mas se ela quiser mexer, mexe. Tá lá. Eu não tenho nada, eu não tenho o que esconder. Porque mulheres geralmente são mais inseguras do que os homens. Sabe? E aí quando você não deixa, você gera mais insegurança. Do tipo, por que ele estava escondendo de mim? Às vezes não é nada, mas por que ele não deixa? Sabe? Fale dos seus problemas, fale das suas dificuldades, abra o seu coração, seja um homem vulnerável, tire essa capa de homem durão, brabão, sabe? Deixa as coisas acontecerem. Quinta linguagem, descubra a linguagem de amor que ela gosta. Quarta? Não, a quarta é outra. Quarta, você tem um compromisso com a sua família. A sua esposa precisa estar sempre em primeiro lugar, acima dos seus amigos, do seu trabalho, dos seus familiares.
Acima da sua mãe, acima do seu pai, acima do seu brother, do futebol, sua esposa precisa estar acima. Você não casou com o seu amigo do futebol, você casou com a sua esposa. Você não é responsável por prover cerveja para os seus amigos, você é responsável por prover para ela um tempo de beleza, de descanso, porque você vai usar, meu amigo. Você vai usufruir. Os homens estão bravos comigo e não vão comprar meu livro, vocês compram dobrado. Quinto, descubra, eu estou passando, eu preciso correr. Descubra a linguagem de amor que ela gosta. Não queira satisfazer a sua esposa do jeito que você quer. Busque saber o que ela gosta e dê preferência a dar amor para ela do jeito que ela gostaria de receber. Por exemplo, eu sou um cara que eu gosto muito de servir a minha esposa. Eu sou um cara a serviço, eu gosto de servir. Mas às vezes a Érica não quer serviço, ela quer tempo de qualidade. Então não importa como eu quero expressar o meu amor, importa como ela quer receber o amor dela. Isso, homem, presta atenção. Talvez o seu casamento esteja uma draga porque você não entendeu isso. Às vezes a sua esposa não quer presente. Às vezes a sua esposa, ela quer palavra de afirmação. Ela quer que você diga: você está linda, você é maravilhosa, você é a mulher perfeita da minha vida. Descubra qual é a linguagem dela. E você, mulher, fala para o seu marido, porque a gente também não tem bola de cristal. Fala para ela, fala para ele: olha, ao invés de me dar presente, me dá, cara, vamos sair, vamos passear, vamos no parque Vila Lobos, comer cachorro quente, melhor do que você me dar uma flor de R$280, seja lá o que for, mas, os floristas aqui também vão ficar bravos comigo, vamos lá. Sexta e última dica: seja um ajudador da sua esposa, não um peso morto. Valorize sua esposa, meu amigo. Trabalho, comprometimento com os filhos, organização da casa não é fácil. E as mulheres dão conta de tudo, cara. Eu chego em casa, minha casa está cheirosinha, os meus filhos arrumados, tudo maravilhoso. E aí só porque eu trabalho fora, eu não vejo o trabalho dela. Eu fui pai de tempo integral durante 4 meses, quando nós estávamos para voltar dos Estados Unidos para cá. O John tinha nascido e eu não poderia fazer uma viagem, eu tinha que esperar 3, 4 meses para que ele pudesse pegar o avião. Eu pensei, eu nunca quis tanto trabalhar na minha vida. Cuidar de filho de tempo integral é uma loucura. Nas férias ainda, não tem atividade que dê conta. Vamos empinar pipa? Vamos fazer um macaco de maçarico, de ferro? Vamos. Você faz tudo e a criança quer outra coisa. Eu fui montar uma pipa com o Enzo. Fazia muitos anos que eu não fazia pipa, né? E fui lá, comprei o bambu, comprei a seda, comprei a fita lá, comprei rabigola, comprei tudo. Aí fui montar. Primeiro, fazia tanto tempo que eu já nem lembrava mais. A hora que eu armei a pipa, mas parecia que estava tipo um negócio meio capenga. A hora que eu subi o estirante torto, o Enzo já não estava nem aí, eu lá. Falei, não, é questão de honra, vou subir essa pipa aqui. Resumindo, não subi, quase fui preso nos Estados Unidos porque a pipa caiu no telhado do cara. Foi o caos. Sabe? Mas nós precisamos valorizar aquilo que as nossas esposas fazem. Chegou em casa, meu amigo, tem a fazer doméstico, não joga tudo nas costas dela não, faz. E glória a Deus pela geração de hoje. Presta atenção. Glória a Deus pela geração de hoje, porque os homens são muito ativos, cara. Os homens são ativos, eu reconheço isso, eu sei, mas você pode melhorar. Você pode fazer melhor pela sua esposa, você pode fazer melhor pela sua casa. Uma mulher respeitada, uma mulher amada, uma mulher cortejada pelo seu marido, se submete a ele com toda certeza, com alegria e leveza, porque reconhece que ele traz segurança, que ele ama, que ele valida. Amém? Eu queria encerrar essa mensagem. Como é que é? O que tem troca? Tudo é uma questão de troca. Tô certo, Diego? Tudo é uma troca. Vocês querem lavar a louça? Beleza, a gente lava, mete até avental, mas frutifiquem, multipliquem, receba. Olá, vamos! O casamento, para ser bem sucedido, ele precisa ter Cristo como seu alicerce. Não existe um outro meio de se ter um casamento feliz, se Cristo não estiver à frente do seu casamento. Sabe, não adianta a esposa ser seguidora de Cristo se o marido não é.
Não adianta o marido ser o seguidor de Cristo, o sacerdote da casa, se a sua esposa não respeita como tal. Mas existe uma promessa de Deus para nós, uma aliança que o Senhor fez com Abraão, que se estende a nós até os dias de hoje. Eu queria pedir que você, junto com a sua esposa, se levante do seu lugar, se você puder pegar na mão da sua esposa. E eu queria pedir para as esposas dos músicos, se você está aqui, que você suba aqui com o seu marido. Acho que está ali. Queria chamar o Diego, a Lana, o Felipe, a Tayla. Vem cá, Tayla, vem cá, fica aqui com o Fê, vem cá, vem cá. A Carol não está aí, né, Rô? Ronaldo? A Carol não está aí, né? Gigi não é casada. Segura, varão, sua varoa vai chegar em breve. E eu queria que você pegasse na mão da sua esposa aí, e que você fosse ministrado, sabe, família? Porque uma das coisas mais tristes que nós temos visto de forma recorrente são alianças sendo desfeitas por nada, votos sendo quebrados a preço de nada, a custo de nada. Mas nós temos o direito e o dever de quebrar as maldições que Satanás lançou sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos cônjuges, dos nossos filhos. E você pode fazer isso agora. Que você, de mãos dadas com a sua esposa, comece a declarar um novo tempo. Um novo tempo na sua casa, um tempo de paz, um tempo onde as conversas serão entendidas, onde você falará e a compreensão será clara, de ambos os lados. Não mais um tempo onde haverá uma disputa sobre quem manda mais, quem pode mais, mas onde a cumplicidade tomará conta da vida de vocês, e que vocês não mais viverão para suas próprias vontades, mas que vocês seguirão a Cristo em primeiro lugar e farão aquilo que Cristo ordena, para que o nosso casamento seja bem estabelecido e bem sucedido. Se você hoje entrou aqui em crise no seu casamento, eu sei que Deus quer derramar um fôlego novo sobre a sua vida. Talvez você tenha sido machucado, talvez você tenha sido machucada, mas o nosso Deus é um Deus que apaga o nosso passado. O nosso Deus é um Deus que escreve novas histórias e deseja fazer isso a partir de hoje. Essa conferência da família tem um potencial incrível para gerar algo novo na sua vida, talvez como você nunca viu, como você nunca vivenciou. Um tempo de paz, alegria, descanso, renovo, cumplicidade, amor, paixão e tudo aquilo que o Senhor tem para